O segurança da loja impediu que uma senhora mal vestida entrasse em um evento de luxo, mas uma semana depois, ele ficou chocado ao descobrir quem ela era. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. O salão estava iluminado com luzes cintilantes que se refletiam nos candelabros de cristal. A música suave preenchia o ambiente, enquanto os convidados, bem vestidos, circulavam, sussurrando conversas educadas. Do lado de fora, Samantha, uma senhora mal vestida, com roupas simples e gastas, aproximou-se da entrada com passos vacilantes. Ela olhou para as portas douradas com uma mistura de esperança e nervosismo. Ajustando sua bolsa gasta no ombro, seu coração batia acelerado e ela sentia um nó na garganta. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, mas ela precisava ver seu neto. Paulo Gabriel disse que me estaria esperando, pensou, tentando se acalmar. Ele vai ficar tão decepcionado se eu não conseguir entrar. Saulo, o segurança, observou enquanto ela se aproximava, seu rosto sem emoção, apenas a firme determinação de cumprir suas ordens. Quando Samantha tentou passar, ele levantou a mão, bloqueando sua entrada. Sinto muito, senhora, este evento é privado, disse ele, com voz firme e autoritária. Samantha sentiu seu coração disparar e tentou explicar-se, as palavras saindo apressadas e nervosas. Por favor, preciso entrar, disse Samantha com a voz trêmula. Meu neto está lá dentro, ele me convidou, disse que estaria me esperando. Ela sentia que suas mãos começavam a suar e a ansiedade a dominava. Ele é a única família que me resta, pensou desesperada, olhando nos olhos de Saulo, esperando encontrar um mínimo de compaixão. Saulo olhou sem ceder, sua expressão era fria e indiferente. Não posso deixá-la entrar, respondeu ele. Essas são as regras. Samantha sentiu uma onda de desespero, suas mãos tremendo levemente enquanto tentava conter as lágrimas. Por favor, insistiu, tentando manter a calma. Eu prometi que veria, ele vai se preocupar se eu não entrar. Saulo manteve sua postura rígida, sem mostrar nenhum sinal de compaixão. Já disse, senhora, não posso deixá-la entrar sem um convite válido, reiterou ele. Cada palavra era como uma lâmina cortando a alma de Samantha, que sentiu uma sensação avassaladora de impotência. Como ele pode ser tão insensível, pensou, com a tristeza tomando conta de seu coração. Samantha deu um passo para trás, tentando processar a humilhação. Olhou ao redor, na esperança de encontrar alguém que pudesse ajudá-la, mas os olhares dos outros convidados eram de indiferença ou desconforto. Por favor, sussurrou ela, mais para si mesma do que para Saulo, só quero ver meu neto. Saulo respirou fundo, sentindo um leve desconforto, mas rapidamente reprimiu qualquer emoção. Senhora, se não sair imediatamente, terei que chamar a segurança para retirá-la, ameaçou, endurecendo ainda mais sua voz. Samantha olhou fixamente para Saulo, tentando entender como alguém podia ser tão cruel. Ele não tem ideia do que está me pedindo para fazer, pensou, sentindo o desespero aumentar. Ela o olhou, os olhos cheios de lágrimas. Você não o entende, insistiu Samantha. Vim de longe, gastei o pouco que tinha para estar aqui hoje. Por favor, apenas me deixe entrar para vê-lo. Saulo desviou o olhar, indiferente às suas súplicas. Isso não é problema meu, respondeu ele friamente. Minhas instruções são claras e não há exceções. Samantha sentiu uma mistura de vergonha e profunda tristeza, sua postura se encolhendo ainda mais sob o peso da rejeição. Como ele pode ser tão frio, pensou, com a dor em seu peito quase insuportável. Ela se sentia invisível, como se sua dor e esforço não significassem nada. Os convidados continuavam entrando, cada um deles um doloroso lembrete do que ela não podia alcançar. Por favor, implorou Samantha uma última vez, sua voz se quebrando com esforço. Não faça isso, me deixe ver meu neto. Saulo,
cansado de sua insistência, deu um passo à frente, sua presença física intimidante. Já basta, senhora, sai agora ou serei obrigado a removê-la. Samantha sentiu o último fio de esperança se romper, seus ombros caindo em derrota. Ele nunca vai me deixar entrar, pensou. A cruel realidade finalmente se assentando em sua mente. Ela se sentiu como se estivesse afundando em um abismo de desespero. Ela se virou lentamente, sentindo os olhos de todos sobre ela, cada olhar uma punhalada em seu orgulho. Enquanto se afastava, podia ouvir as risadas e conversas animadas dentro do salão, um contraste cruel com seu próprio desespero. Saulo observou ir embora, uma pequena parte dele questionando se havia feito a coisa certa, mas rapidamente afastou esse pensamento. Tem um trabalho a fazer, lembrou a si mesmo, tentando ignorar o sentimento desconfortável. Não há espaço para sentimentalismos. Mas a imagem de Samantha, com o rosto marcado pela dor e humilhação, continuava a assombrar sua mente. Samantha caminhou pela calçada, sentindo o frio da noite se infiltrando em seus ossos. Pensou em Paulo Gabriel, seu neto, e na decepção que ele sentiria ao não vê-la. Espero que ele entenda, murmurou para si mesma, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e a humilhação queimava profundamente em seu peito. Só queria vê-lo, pensou, a tristeza dominando seu coração. Será que ele me perdoará por não conseguir entrar? A dúvida corroía Samantha, enquanto ela seguia seu caminho, sentindo-se invisível e desesperada. Saulo, de volta ao seu posto na entrada do evento, observava os convidados que continuavam chegando, mas a imagem de Samantha não saía de sua mente. Apenas uma senhora mal vestida, pensou, tentando justificar suas ações. Fiz a coisa certa. No dia seguinte, Saulo começou seu dia cedo, como de costume, vestindo seu uniforme impecável e se preparando mentalmente para mais um dia de trabalho. Passou em frente ao espelho, ajustando a gravata, e olhou fixamente para seu reflexo, tentando ignorar a sensação de vazio que às vezes o dominava. Hoje será mais um dia, murmurou para si mesmo, sua voz ressoando na casa silenciosa. Lembrou-se das responsabilidades que carregava e da importância de manter a disciplina. Preciso ser firme, não posso me dar ao luxo de falhar. Enquanto caminhava para o trabalho, Saulo não pôde evitar pensar em sua infância. Recordações de dias difíceis, quando sua família lutava para colocar comida na mesa, invadiram sua mente. Nada foi fácil para mim, pensou, enquanto o som de seus passos ecoava na calçada. Mas foi essa dureza que me moldou. Sabia que a vida o havia forjado para ser forte e resiliente. Esses desafios me fizeram quem sou hoje, refletiu, tentando encontrar consolo em sua trajetória de superação. No trabalho, Saulo seguiu sua rotina com precisão. Verificou as câmeras de segurança, revisou a lista de convidados e se certificou de que tudo estava em ordem. Nada pode dar errado, disse a si mesmo, focado nas tarefas. A memória de seu pai, um homem íntegro e trabalhador, o inspirava a manter sua ética profissional. Ele sempre me ensinou a fazer o que é certo, pensou, sentindo um nó na garganta. Não posso decepcioná-lo. Durante uma pausa, Saulo se sentou à sua mesa e pegou uma foto de sua família. Seus olhos se suavizaram enquanto observava os rostos familiares. Eles são a razão pela qual continuo, disse em voz baixa. Tudo o que faço é por eles. Lembrou-se dos sacrifícios que fez para garantir que seus filhos tivessem uma vida melhor do que a que ele teve. Preciso ser um exemplo, concluiu, decidido a não deixar que suas dificuldades o desviassem do caminho correto. O rádio de comunicação chamou sua atenção, e Saulo respondeu prontamente. Sim, estou a caminho, disse, levantando-se rapidamente. Enquanto caminhava pelos corredores, lembrou-se das vezes que teve que ser duro para proteger aqueles ao seu redor. Às vezes, a firmeza é necessária, pensou,
tentando justificar suas ações. Mas isso não significa que não sinta. Cada decisão difícil pesava em sua consciência, mas ele sabia que eram necessárias. Saulo revisou os protocolos de segurança mais uma vez, certificando-se de que não houvesse falhas. Tudo precisa estar perfeito, disse a si mesmo, anotando detalhes e fazendo ajustes. Sabia que um pequeno deslize poderia ter grandes consequências. Não posso me permitir erros, pensou, sentindo a pressão constante de sua responsabilidade. A segurança de todos depende de mim. No final do dia, enquanto recolhia suas coisas, Saulo se permitiu um momento de reflexão. Olhou pela janela, observando a cidade calma. As regras são regras, murmurou, lembrando-se de suas decisões do dia. Sabia que havia cumprido seu dever, mas isso não diminuía o peso das escolhas difíceis. Não posso fazer exceções, concluiu, tentando se convencer de que suas ações estavam justificadas. Preciso manter a ordem. No dia seguinte, Samantha se acordou com os primeiros raios de sol iluminando seu pequeno quarto. Ela se espreguiçou lentamente, sentindo cada dor e rigidez de seu corpo envelhecido. Mais um dia, disse a si mesma, com um sorriso determinado. Levantou-se e preparou um café da manhã simples, sentindo-se grata pelo pouco que tinha. Tenho que seguir em frente, pensou, sua mente voltando aos muitos desafios que já havia enfrentado. Ainda há tanto por fazer. Enquanto arrumava a casa, Samantha lembrou-se de seu trabalho na comunidade. Ela sempre se dedicou a ajudar os outros, seja organizando eventos de caridade ou oferecendo apoio emocional. Eles contam comigo, refletiu, sentindo uma onda de responsabilidade. Não posso decepcioná-los. Sabia que sua presença fazia diferença na vida de muitas pessoas, e isso lhe dava forças para continuar. Ajudar os outros é o que me mantém viva. No caminho para o centro comunitário, Samantha passou por lugares que traziam muitas memórias. Cada esquina, cada rua, tinha uma história. Este bairro é minha vida, pensou, observando as crianças brincando e os vizinhos conversando. Sentia um amor profundo por sua comunidade e fazia de tudo para melhorá-la. É aqui que pertenço, disse a si mesma, sentindo-se conectada a cada pessoa que encontrava. Ao chegar ao centro comunitário, Samantha foi recebida com sorrisos calorosos. Bom dia, Dona Samantha, disseram as crianças, correndo para abraçá-la. Ela retribuiu o carinho, sentindo seu coração se aquecer. Vocês são minha alegria, respondeu, sorrindo para cada um deles. Sabia que seu trabalho ali era fundamental, não apenas para os outros, mas também para si mesma. Eles me dão forças, pensou, sentindo-se renovada. Durante uma reunião com outros voluntários, Samantha falou sobre os próximos projetos. Precisamos continuar ajudando as famílias necessitadas, disse, com a voz cheia de paixão. Cada pequena ação faz a diferença. Ela olhou para seus colegas, vendo o mesmo compromisso em seus olhos. Estamos juntos nisso, pensou, sentindo-se grata por não estar sozinha. Juntos, podemos fazer mais. No final do dia, enquanto voltava para casa, Samantha sentiu um cansaço profundo. Minha saúde já não é mais a mesma, pensou, sentindo a dor nas articulações. Mas não deixaria que isso a impedisse. Ainda tenho muito por fazer, disse a si mesma, decidida a continuar. Enquanto puder lutar, eu lutarei. Sua força de vontade era inabalável, e ela sabia que cada esforço valia a pena. A comunidade precisa de mim, pensou, com sua missão clara em mente. Em casa, Samantha olhou ao redor de seu pequeno apartamento, sentindo-se grata por ter um lugar para chamar de seu. Nem todos têm essa sorte, refletiu, pensando nas muitas pessoas que ajudava. Pegou uma foto de sua família e sorriu, lembrando-se de momentos felizes. Eles sempre foram meu apoio, disse, sentindo um nó no coração.
Pensou especialmente em Paulo Gabriel, seu neto, que sempre foi seu maior orgulho. Ele é tão dedicado, pensou, admirando a foto dele, sorrindo ao seu lado. Samantha havia passado por muitos momentos difíceis na vida, mas perder sua filha havia sido o mais doloroso. Minha filha era minha companheira, pensou, com lágrimas nos olhos. Quando ela faleceu, há alguns anos, senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. A dor da perda ainda estava presente, mas Samantha encontrava forças em seu amor por Paulo Gabriel. Paulo Gabriel é tudo que resta da minha filha, e ele significa o mundo para mim. Estar na presença de Paulo Gabriel era como ter uma parte de sua filha de volta, refletiu, sentindo uma mistura de alegria e tristeza. Ele herdou o coração bondoso e a determinação dela. Samantha sabia que, apesar das dificuldades, tinha um motivo forte para seguir em frente, seu neto. Ela se lembrou de como Paulo Gabriel havia sido um grande apoio após a morte de sua filha. Ele era tão jovem, mas tão forte, pensou, admirando a resiliência de seu neto. Nunca esquecerei o quanto ele me ajudou a passar por aquele período. Samantha sentia uma profunda gratidão por Paulo Gabriel e pelo homem que ele havia se tornado, apesar de tantas adversidades. Devemos ser fortes por aqueles que amamos, pensou, sentindo-se renovada. Sentindo o peso das lembranças e a importância do presente, Samantha decidiu que continuaria sendo o pilar de força para Paulo Gabriel. Sempre estarei aqui para ele, não importa o que aconteça, prometeu a si mesma. Juntos, podemos superar qualquer desafio. Sabia que a vida estava cheia de altos e baixos, mas estava determinada a enfrentar tudo com coragem e amor. Samantha se sentou em sua poltrona favorita, olhando pela janela enquanto o sol se punha. A cena de ter sido impedida de entrar no evento ainda estava fresca em sua mente, e ela sentiu um nó na garganta ao lembrar de como a trataram. A vida é tão curta, pensou, sentindo uma suave melancolia. Preciso aproveitar cada momento. Ela ligou para Paulo Gabriel logo após o incidente, sua voz tremendo enquanto explicava o que havia acontecido. O segurança não me deixou entrar, querido, disse, tentando não chorar. Paulo Gabriel se indignou e prometeu que tomaria as medidas necessárias. Não podem tratar as pessoas assim, respondeu ele, com determinação na voz. Ao deitar-se naquela noite, Samantha não pôde evitar pensar no futuro de Paulo Gabriel. Ele tem um caminho brilhante pela frente, pensou, com um leve sorriso. Quero estar aqui para vê-lo alcançar todos os seus sonhos. As palavras de Paulo Gabriel ressoavam em sua mente. Vou resolver isso, vovó, sabia que ele era capaz de cumprir sua promessa, e isso lhe trouxe uma sensação de alívio e esperança. Paulo Gabriel sentiu um nó no peito ao ouvir o relato de Samantha. Isso não pode ficar assim, pensou, sua determinação crescendo a cada segundo. Sabia que tinha que fazer algo para corrigir a situação. Minha avó merece respeito, murmurou, olhando os papéis em sua mesa, sua mente cheia de possíveis soluções. Enquanto organizava sua agenda, Paulo Gabriel lembrou-se de momentos preciosos de sua infância com Samantha. Ela sempre esteve ao seu lado, apoiando cada passo seu. Ela sacrificou tanto por mim, refletiu, sentindo uma onda de gratidão e amor. Não posso deixá-la passar por essa humilhação sozinha. Lembrou-se das histórias que ela contava, das lições sobre justiça e bondade. Tudo o que sou, devo a ela, pensou, decidido a retribuir todo o carinho e apoio. Paulo Gabriel decidiu tirar alguns dias de folga do trabalho para ajudar Samantha pessoalmente. Preciso estar lá para ela, disse a si mesmo, pegando o telefone para fazer os arranjos necessários. Enquanto falava com seu chefe, explicando a situação, sentiu alívio ao perceber que teria o apoio necessário. Obrigado por entender, disse, ao desligar a chamada. Agora posso me concentrar em ajudar minha avó. Naquela noite, Paulo Gabriel não conseguia parar de pensar em como abordar a situação. Devo falar diretamente com o segurança,
ponderou, olhando pela janela de seu apartamento. Ou talvez com a administração do evento. Sentia uma mistura de raiva e preocupação. O importante é que minha avó saiba que estou ao seu lado, concluiu, sentindo-se um pouco mais tranquilo. Sabia que essa seria uma batalha difícil, mas estava pronto para enfrentá-la. No dia seguinte, Paulo Gabriel foi até a casa de Samantha e foi recebido com um abraço apertado. Ah, você veio, disse Samantha, os olhos cheios de lágrimas de alívio. Claro que vim, vovó, respondeu Paulo Gabriel, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Olhou ao redor, notando a simplicidade do lar que Samantha mantinha com tanto cuidado. Vamos resolver isso juntos, prometeu, tomando as mãos dela. Não vou permitir que te tratem assim. Durante o jantar, Paulo Gabriel ouviu atentamente enquanto Samantha contava novamente sobre o incidente. Ele foi tão grosseiro, disse ela, os olhos cheios de dor. Paulo Gabriel sentiu um nó na garganta ao ouvir o sofrimento em sua voz. Isso não é aceitável, disse ele, tentando controlar sua raiva. Vamos fazer algo a respeito. Sabia que precisava abordar o problema de maneira estratégica. Cada detalhe importa, pensou, já planejando os próximos passos em sua mente. No dia seguinte, Paulo Gabriel e Samantha foram juntos ao local do evento para falar com a administração. Ao entrar, Paulo Gabriel se aproximou da recepção e pediu para falar com o gerente. Pouco depois, Edson, o gerente do evento, apareceu com uma expressão cordial, mas reservada. Em que posso ajudar? Perguntou, avaliando Paulo Gabriel e Samantha com um olhar curioso. Minha avó foi tratada de maneira inaceitável, começou Paulo Gabriel, sua voz firme e controlada. Quero entender o que aconteceu e garantir que isso não se repita. Enquanto falava, sentia a tensão no ar. Eles precisam entender a gravidade do que fizeram, pensou, olhando diretamente nos olhos de Edson. Ela não é apenas uma convidada qualquer. Samantha, ao lado de Paulo Gabriel, sentiu uma mistura de nervosismo e gratidão por ter seu neto ao seu lado. Só queria ver meu neto e me trataram como se eu não tivesse nenhum valor, disse ela, com a voz trêmula, mas decidida. Paulo Gabriel apertou a mão dela, sentindo o peso das emoções que sua avó carregava. Não vamos aceitar esse tipo de tratamento, concluiu, a firmeza em suas palavras refletindo sua determinação. Edson, surpreendido pela veemência de Paulo Gabriel, tentou manter a calma. Seguimos protocolos estritos para garantir a segurança de todos, disse, tentando justificar as ações do evento. Paulo Gabriel não se deixou intimidar. Seguir protocolo não significa tratar as pessoas com falta de respeito, argumentou, com a voz cheia de convicção. Sabia que tinha que ser firme, mas também diplomático. Minha avó merece uma desculpa, declarou, sentindo que a tensão aumentava, e quero garantir que isso não volte a acontecer. Samantha observava o intercâmbio de palavras, sentindo-se fortalecida pela presença de Paulo Gabriel. Não se trata apenas de mim, disse ela, sua voz ganhando força, trata-se de qualquer pessoa que possa passar pelo mesmo tipo de humilhação. Paulo Gabriel olhou para ela com orgulho, admirando a coragem que ela mostrava. Ela tem razão, reforçou ele, precisamos de garantias de que o tratamento será diferente de agora em diante. Edson, percebendo a seriedade da situação, assentiu lentamente. Entendo suas preocupações, disse ele, medindo as palavras. Vou investigar o ocorrido e chamar o segurança que estava de plantão naquela noite. O nome dele é Saulo. Paulo Gabriel sentiu uma onda de curiosidade e tensão ao ouvir o nome do segurança. Precisamos falar com ele, pensou, já antecipando o confronto. Quero saber o que realmente aconteceu. Saulo foi chamado e entrou na sala de Edson, sua mente cheia de indignação e determinação. Quando Saulo entrou na sala, ele e Paulo Gabriel se olharam por um momento, ambos se reconhecendo imediatamente.
Saulo franziu a testa, tentando lembrar de onde conhecia aquele rosto. Paulo Gabriel? Perguntou Saulo, a voz carregada de surpresa. Seu coração batia mais rápido, os recuerdos invadindo sua mente, enchendo-o de uma mistura de nostalgia e vergonha. Saulo, respondeu Paulo Gabriel, os olhos arregalados de espanto. Não posso acreditar que seja você. Sentiu uma onda de emoções conflitantes, a alegria misturada com uma profunda decepção. De repente, Samantha, intrigada, perguntou: vocês se conhecem? Ela olhou de um para o outro, percebendo a tensão e a surpresa nos rostos de ambos os homens. Paulo Gabriel, ainda em choque, respondeu: sim, somos amigos de infância, e não posso acreditar que meu amigo tenha tratado mal minha avó. Sua voz tremeu, refletindo a dor de ver um amigo cometer tal erro. Sentiu um nó na garganta, lembrando-se dos tempos em que Saulo era alguém em quem podia confiar cegamente. Naquele momento, Saulo se envergonhou, sentindo o peso de seu erro se intensificar. Paulo Gabriel, eu não sabia. Cometi um grande erro, admitiu, a voz trêmula de arrependimento. Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas, e ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não sabia como reparar o dano causado. Paulo Gabriel sacudiu a cabeça, tentando processar tudo. Não posso acreditar que não reconhecesse minha avó, disse, a voz cheia de frustração e tristeza. Ela merecia ser tratada com respeito, não com desprezo. Seus olhos se fixaram em Saulo, buscando uma explicação que pudesse aliviar sua decepção. Saulo baixou a cabeça, sentindo-se envergonhado. Sei que errei, estou profundamente arrependido, disse, a voz quase um sussurro. Mas, por favor, deixe-me corrigir isso. Quero pedir desculpas a ela. Então, ele se virou para Samantha, sentindo-se envergonhado. Dona Samantha, peço desculpas do fundo do meu coração, começou, a voz trêmula de emoção. Eu não sabia quem a senhora era, e infelizmente julguei pelas aparências. Não devia ter feito isso. Julguei a senhora pela aparência e não pela pessoa maravilhosa que é, cometi um grande erro. Ele fez uma pausa, sentindo o peso de suas palavras. Eu estava apenas cumprindo ordens, mas sei que isso não justifica minhas ações. Deveria ter sido mais atento e respeitoso. Lamento muito por todo o sofrimento que causei. Saulo olhou para Samantha, seus olhos cheios de arrependimento e vergonha. A senhora merece todo o respeito e consideração, e falhei terrivelmente em reconhecer isso. Sei que palavras não podem desfazer o que aconteceu, mas estou disposto a fazer o que for necessário para reparar meu erro. Ele engoliu em seco, esperando uma resposta, sentindo seu coração pesado pelo peso de suas ações. Samantha observava a cena, seu coração pesado com a dor de ver seu neto e o amigo em conflito. Saulo, todos cometemos erros, disse ela suavemente, tentando aliviar a tensão. O importante é aprender com eles e fazer melhor no futuro. Ela aceitou as desculpas dele e ofereceu uma segunda chance, estendendo a mão, um gesto de perdão e reconciliação. Paulo Gabriel olhou para sua avó, sentindo-se comovido por sua generosidade. Minha avó é uma mulher incrível, disse, com a voz carregada de emoção. Espero que realmente aprenda com isso. Saulo queria acreditar que seu amigo poderia mudar, mas sabia que seria um caminho longo e difícil. Saulo segurou a mão de Samantha, sentindo-se grato e aliviado. Prometo que vou mudar, disse ele, com a voz firme. Vou tratar todos com o respeito que merecem, independentemente da aparência. Sentiu uma nova determinação nascer dentro de si, decidido a ser uma pessoa melhor. Edson, que havia observado tudo, se sentiu inspirado pela cena de reconciliação. Vamos garantir que algo assim não volte a acontecer, disse, dirigindo-se a todos. Precisamos revisar nossos protocolos e treinar nossa equipe para tratar todos os convidados com o respeito que merecem.
Sentiu um novo sentido de propósito. Esta é uma oportunidade para melhorar. Enquanto se despediam, Paulo Gabriel sentiu uma sensação de alívio e esperança. Vamos fazer a diferença, pensou, sentindo-se mais forte ao lado de sua avó. Esta experiência nos ensinou muito. Sabia que havia um longo caminho pela frente, mas estava certo de que, com o apoio de Samantha, poderiam enfrentar qualquer desafio. Saulo observou Paulo Gabriel e Samantha se afastarem, sentindo-se grato por ter uma segunda chance. Vou mostrar que mereço essa confiança, pensou, decidido a se redimir. Paulo Gabriel segurou a porta do carro para que sua avó, Samantha, entrasse. A expressão em seu rosto era de cansaço misturado com alívio. Ao entrar no carro e se acomodar, Paulo Gabriel ligou o motor e dirigiu em silêncio por alguns minutos. O silêncio era denso, cheio de pensamentos não ditos e emoções à flor da pele. Preciso falar sobre Saulo, quebrou o silêncio finalmente. Samantha olhou para seu neto com um olhar encorajador. Sim, Paulo Gabriel, o que você quer me contar sobre ele? Perguntou, sentindo que havia algo mais profundo por trás das palavras de Paulo Gabriel. Sabia que a relação entre os dois tinha muitas camadas, e estava disposta a ouvir. Paulo Gabriel suspirou, preparando-se para falar sobre algo que havia guardado por muito tempo. Saulo e eu éramos inseparáveis quando éramos crianças, começou, com a voz carregada de nostalgia. Fazíamos tudo juntos. Ele era mais que um amigo, era um irmão para mim. Lembrou-se dos dias em que jogavam futebol no campo atrás da escola, rindo e competindo para ver quem era o melhor. Enquanto dirigia, as lembranças fluíam como um filme em sua mente. Lembro-me de uma vez, quando tínhamos uns 10 anos, que construímos uma casa na árvore juntos. Passamos todo o verão trabalhando nela. Era nossa fortaleza secreta, disse Paulo Gabriel, sorrindo tristemente. Saulo sempre tinha as melhores ideias, era corajoso, sempre pronto para qualquer aventura. Samantha ouvia atentamente, sentindo a profundidade da dor e decepção nas palavras de Paulo Gabriel. Parece que ele foi um grande amigo, comentou, tentando entender melhor a relação entre os dois. O que aconteceu para que vocês se afastassem? Perguntou, sentindo que havia mais nessa história. Paulo Gabriel fez uma pausa, lembrando-se do momento em que tudo mudou. Quando crescemos, nossas vidas tomaram caminhos diferentes. Eu comecei a trabalhar em uma área e ele em outra, e isso nos afastou, disse, com a voz entrecortada. Tentei manter o contato, tentei continuar próximo, mas com o tempo nos vimos cada vez menos. Senti uma onda de tristeza ao lembrar das vezes em que suas tentativas de reconexão não funcionaram. Enquanto Paulo Gabriel falava, Samantha pôde sentir a profunda decepção que ele carregava. Deve ter sido muito difícil para você, disse suavemente, colocando a mão no ombro de Paulo Gabriel. Perder alguém que era tão próximo, tão importante. Paulo Gabriel assentiu, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos. Sim, foi. E vê-lo agora, depois de tudo, foi um choque. Queria acreditar que ele havia mudado, mas é difícil esquecer o passado, disse, tentando manter a voz firme. Quando ele não te deixou entrar no evento, senti como se tivesse me traído, fez uma pausa, olhando para Samantha. Sabia que Saulo te conhecia, vovó? Quando éramos crianças, eu o apresentei a você. Ele até viu fotos de nossa família. É estranho pensar que ele não te reconheceu. Samantha pensou por um momento, refletindo sobre o que Paulo Gabriel havia dito. As pessoas mudam, Paulo Gabriel. Às vezes, precisam cometer erros para aprender e crescer, disse, com uma voz cheia de sabedoria. Pelo que vi hoje, Saulo está tentando se redimir. Talvez ele mereça uma segunda chance. Paulo Gabriel considerou as palavras de sua avó, sentindo um conflito interno. Quero acreditar nisso, vovó, mas confiar de novo é difícil, admitiu, com a voz cheia de incerteza.
Ele disse que quer provar que merece nossa confiança. Espero que ele consiga, porque, apesar de tudo, ainda me importo. Samantha apertou o ombro de Paulo Gabriel, oferecendo seu apoio. Entendo, Paulo Gabriel, e acredito que com o tempo você verá se ele realmente mudou, disse ela, com um sorriso encorajador. Dê a ele a chance de provar que pode ser o amigo que você conheceu na infância. Às vezes, as pessoas só precisam de uma oportunidade para fazer o que é certo. Paulo Gabriel respirou fundo, sentindo um pouco do peso sair de seus ombros. Obrigado, vovó. Suas palavras sempre me ajudam a ver as coisas de maneira diferente, disse, com um sorriso agradecido. Vou tentar ser mais aberto e dar essa oportunidade. No final, todos merecem uma chance de redenção. Enquanto isso, Saulo estava em casa, sentado em sua pequena sala de estar, refletindo sobre seus erros. Olhou ao redor, vendo as fotos antigas que decoravam as paredes, lembrando-se de sua amizade com Paulo Gabriel. Como deixei que as coisas chegassem a esse ponto, pensou, com um peso no coração. Saulo lembrou-se dos momentos felizes que compartilhou com Paulo Gabriel na infância. Sempre foi como um irmão para mim, pensou, sentindo uma onda de nostalgia. Lembro-me de todas as vezes que passamos juntos, jogando, rindo, sonhando com o futuro. Essas lembranças eram como um farol, iluminando a escuridão que sentia em seu coração. Sentado ali, Saulo pensou no dia do evento e em como tratou Samantha. Como pude ser tão cego, refletiu, sentindo uma profunda vergonha. Julguei pela aparência e não reconheci a avó do meu amigo. Sabia que havia cometido um grave erro e que precisava trabalhar duro para recuperar a confiança de Paulo Gabriel e Samantha. Lembrou-se das palavras de Paulo Gabriel, que ressoavam em sua mente. Vou mostrar que mereço essa confiança, disse a si mesmo, decidido a se redimir. Sabia que as palavras não seriam suficientes, precisava de ações concretas para mostrar que realmente havia mudado. Preciso ser melhor, não só para eles, mas para mim mesmo, pensou, sentindo uma nova determinação crescer dentro de si. Saulo, afetado pela situação com Paulo Gabriel e Samantha, decidiu mudar sua vida. Passou noites sem dormir, refletindo sobre suas ações e o impacto que elas tiveram. Preciso mostrar a eles que posso ser melhor, pensou, nervoso ao entrar no prédio do centro comunitário. Seu coração batia acelerado enquanto atravessava o corredor, sentindo o peso das expectativas e desconfianças que ainda pairavam sobre ele. Samantha o observava de longe, intrigada e cautelosa. Estava organizando alguns papéis quando o viu entrar, e sua atenção se fixou nele, tentando decifrar suas intenções. O que será que ele quer? Pensou, lembrando-se do incidente que os levou até ali. A desconfiança ainda estava presente, mas também sentia uma pequena faísca de esperança. Saulo se aproximou, tentando esconder seu nervosismo. Suas mãos estavam suadas e ele sentia um nó na garganta. Samantha, quero me oferecer como voluntário aqui, disse ele, com a voz trêmula. Buscava as palavras certas, temendo ser mal interpretado. Quero demonstrar que posso ser uma pessoa melhor, completou, tentando manter a voz firme. Samantha olhou, ponderando sobre suas palavras. Viu sinceridade em seus olhos, mas também sabia que apenas palavras não seriam suficientes. Bom, Saulo, as ações falam mais alto que as palavras, respondeu ela calmamente. Vamos ver como você se sai ajudando por aqui, sua voz era firme, mas não sem um toque de esperança. Saulo assentiu, sentindo uma mistura de alívio e determinação. Obrigado pela oportunidade, Samantha, disse, tentando conter a emoção. Sabia que aquilo era apenas o começo de um longo caminho para recuperar a confiança de todos. Não vou decepcioná-los, pensou, sentindo uma nova energia surgir dentro de si. Saulo começou a ajudar em pequenas tarefas no centro comunitário, sob o olhar atento de Samantha.
Ele se dedicava a cada tarefa com seriedade, sabendo que cada pequeno ato contava. Preciso mostrar meu compromisso, pensou, enquanto varria o chão do salão principal. Cada movimento era um passo em direção à sua redenção. Samantha observava Saulo de longe, notando o quão genuíno ele estava sendo. Ele está tentando, pensou, ainda cautelosa, mas começando a acreditar em sua mudança. Ver Saulo se esforçando nas tarefas diárias começava a suavizar a desconfiança que sentia. Talvez ele realmente esteja mudando. Saulo procurava conselhos sobre como tratar as pessoas com mais empatia. Samantha, como você consegue tratar sempre todos com tanta paciência? Perguntou um dia, enquanto distribuíam alimentos para famílias necessitadas. Queria entender seu segredo, desejando incorporar essa qualidade em sua própria vida. Samantha sorriu, tocada por sua pergunta. É preciso lembrar que todos têm suas próprias lutas. Um pouco de gentileza pode fazer uma grande diferença, respondeu ela, com um sorriso caloroso. Nunca sabemos pelo que a outra pessoa está passando, então trato todos com respeito e compaixão, explicou, esperando que suas palavras inspirassem Saulo. Saulo refletiu sobre as palavras de Samantha, enquanto continuavam distribuindo os alimentos. Tenho muito que aprender, pensou, sentindo um renovado senso de propósito. Cada interação com Samantha era uma lição valiosa que ele absorvia avidamente, decidido a se tornar uma pessoa melhor. Vou mostrar que mudei, prometeu a si mesmo. Saulo começou a ganhar a confiança de Samantha, mas Paulo Gabriel ainda o observava de longe, notando a dedicação, mas ainda não estava convencido. Vejo que você está se esforçando, mas as palavras não são suficientes, disse Paulo Gabriel um dia, olhando para Saulo com desconfiança. Queria acreditar na mudança de seu amigo, mas o medo de ser decepcionado novamente o mantinha reservado. Saulo entendeu a desconfiança de Paulo Gabriel e sabia que precisaria de muito mais para provar seu valor. Eu entendo, Paulo Gabriel. Vou mostrar que mudei, não só para você, mas para mim mesmo, respondeu Saulo, determinado. Sentia o peso da expectativa, mas estava pronto para enfrentar o desafio. Paulo Gabriel continuou observando Saulo, esperando ver uma ação concreta que provasse sua mudança. As ações falam mais alto, pensou, mantendo uma postura vigilante. Queria ver algo mais substancial antes de baixar a guarda. Vamos ver se ele realmente mudou, refletiu, ainda com dúvidas. Enquanto isso, Saulo continuava seu trabalho no centro comunitário, decidido a ganhar a confiança de todos. Ajudava em todas as atividades, sempre buscando formas de se redimir. Cada dia é uma nova oportunidade, pensava, lembrando-se das palavras de Samantha. Sabia que estava no caminho certo, mas também que o caminho era longo. Samantha observava a interação entre Paulo Gabriel e Saulo, sentindo a tensão no ar. Isso vai levar tempo, pensava, sabendo que a confiança não se reconstrói da noite para o dia. Continuava apoiando Saulo, vendo nele uma vontade genuína de mudar. Ele está se esforçando, refletia, esperançosa pelo futuro. Saulo, sentindo a pressão da desconfiança de Paulo Gabriel, redobrou seus esforços. Sabia que precisava de mais do que palavras para provar sua mudança. Vou mostrar com minhas ações, pensava, decidido. Cada dia era uma nova oportunidade de se redimir, e ele estava decidido a aproveitar cada uma delas. Enquanto organizava documentos antigos no centro comunitário, Saulo encontrou uma caixa empoeirada no fundo de um armário. Sentiu uma curiosidade crescente e decidiu ver o que havia dentro. Talvez haja algo importante aqui, pensou, abrindo a caixa com cuidado. Encontrou um diário e algumas cartas antigas. Ao revisá-las, percebeu que pertenciam a Samantha. Saulo se sentiu intrigado pelo conteúdo das cartas e do diário. Sabia que devia pedir permissão antes de continuar lendo. Esses documentos parecem pessoais, refletiu, sentindo uma mistura de curiosidade e respeito.
Com o diário e as cartas em mãos, foi até onde estava Samantha, que estava ocupada organizando alguns eventos futuros. Samantha, encontrei esses documentos antigos enquanto organizava o armário, disse Saulo, com a voz carregada de curiosidade. Você se importa se eu der uma olhada? Esperava que ela permitisse, pois sentia que havia muito a aprender sobre a mulher que tanto admirava. Samantha olhou os documentos e, após um momento de reflexão, assentiu. Claro, Saulo, pode ler, disse Samantha com um olhar pensativo. Sabia que aqueles escritos continham partes importantes de sua história, mas confiava que Saulo entenderia seu valor e privacidade. Talvez isso te ajude a entender um pouco mais sobre mim, pensou, com um leve sorriso. Saulo começou a ler o diário e as cartas, ficando cada vez mais impressionado com as histórias que encontrava. As palavras de Samantha revelavam sacrifícios profundos e gestos altruístas que ela havia feito ao longo dos anos. Não fazia ideia de que ela passou por tudo isso, pensou, sentindo-se cada vez mais comovido. Cada página era uma nova revelação sobre a força e a generosidade de Samantha. Descobriu que Samantha havia ajudado inúmeras pessoas de maneira anônima, nunca buscando reconhecimento ou recompensa. Você é realmente incrível, refletiu Saulo, admirando ainda mais a mulher que já respeitava profundamente. Essas descobertas fortaleceram seu desejo de se redimir e de se tornar uma pessoa melhor. Com o diário e as cartas ainda frescos na mente, Saulo foi até Samantha. Queria expressar o quanto havia sido tocado por tudo que havia lido. Não sabia que você tinha passado por tudo isso, Samantha, disse ele, com a voz embargada de emoção. Sentia um nó na garganta enquanto falava, refletindo sobre os desafios que ela havia enfrentado com tanta coragem. Samantha olhou para Saulo com um sorriso triste, mas caloroso. São histórias do passado, Saulo. Fiz o que precisava fazer, respondeu ela, com uma voz calma e serena. Cada sacrifício e cada ato de bondade foram feitos de coração, sem esperar nada em troca, explicou, sentindo uma mistura de nostalgia e satisfação. Saulo ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dela. Você é uma inspiração, Samantha, disse finalmente, sentindo-se profundamente grato por conhecê-la. Sabia que tinha muito a aprender com sua sabedoria e experiência. Espero poder seguir seu exemplo e fazer a diferença também, pensou, decidido a continuar seu caminho de mudança. A leitura do diário e das cartas de Samantha não apenas comoveu Saulo, mas também solidificou sua resolução de se tornar uma pessoa melhor. Se ela pode fazer tanto bem, eu também posso tentar, refletiu, sentindo uma nova chama de determinação se acender dentro de si. Saulo havia decidido que a melhor forma de honrar Samantha seria organizar um grande evento comunitário em sua homenagem. Este evento é para reconhecer todo o bem que você fez, disse a Samantha, enquanto trabalhavam nos preparativos. Sentia uma necessidade profunda de mostrar à comunidade tudo o que Samantha havia feito por eles. Você merece isso e muito mais, completou, com um sorriso sincero, sentindo-se inspirado por cada história de bondade que havia descoberto. Samantha, emocionada, apenas assentiu, sentindo-se comovida pela dedicação de Saulo. Vi em seus olhos a sinceridade e o desejo de fazer algo significativo. Obrigada, Saulo, isso significa muito para mim, respondeu ela, com a voz carregada de gratidão. Enquanto arrumavam as mesas e decoravam o salão, Samantha refletia sobre como as ações de Saulo estavam começando a impactar positivamente na comunidade. Nos dias que antecederam o evento, Saulo trabalhou incansavelmente. Coordenou voluntários, organizou doações e cuidou de todos os detalhes para garantir que tudo saísse perfeito. Tudo precisa estar perfeito, pensava, nervoso, enquanto supervisionava os últimos detalhes. Sabia que esse evento não era apenas uma homenagem a Samantha, mas também uma prova de sua própria transformação. Paulo Gabriel observava de longe, ainda um pouco cético, mas esperançoso. Via o esforço e a dedicação de Saulo,
e, embora quisesse acreditar na mudança de seu amigo, ainda havia uma parte dele que mantinha uma reserva. Vamos ver como ele se sai, pensou, cruzando os braços e observando Saulo interagir com os voluntários. Sabia que esse evento seria um verdadeiro teste para Saulo. No dia do evento, a pressão sobre Saulo aumentou. Ele revisava cada detalhe repetidamente, certificando-se de que tudo estivesse em seu lugar. As flores devem estar perfeitamente arrumadas, disse a um dos voluntários, sentindo o peso da responsabilidade em cada palavra. A ansiedade palpitava em seu peito, mas ele continuava trabalhando com uma determinação inabalável. Samantha, vendo a dedicação de Saulo, sentiu uma onda de orgulho e gratidão. Ele realmente mudou, pensou, sorrindo para si mesma. Aproximou-se dele e colocou uma mão gentil em seu ombro. Você está fazendo um trabalho maravilhoso, Saulo, disse ela, com uma voz suave e encorajadora. Saulo olhou, sentindo-se revitalizado por suas palavras. Enquanto o evento começava, os convidados chegavam e o salão se enchia de sorrisos e risadas. Saulo sentiu uma onda de alívio e satisfação ao ver a comunidade se reunir para celebrar Samantha. Tudo está saindo bem, pensou, observando as pessoas interagirem e compartilharem histórias sobre o impacto de Samantha em suas vidas. Cada sorriso e cada abraço eram um testemunho de seu legado. Paulo Gabriel, ainda observando de longe, começou a perceber a profundidade da mudança em Saulo. Viu como Saulo se movia pelo salão, cumprimentando os convidados, certificando-se de que todos se sentissem bem-vindos e cuidados. Talvez ele realmente tenha mudado, refletiu, começando a sentir um renovado senso de esperança. Sabia que seu ceticismo estava começando a se dissipar. Durante o evento, Saulo subiu ao palco para fazer um discurso. Este evento é uma celebração de Samantha, uma mulher que dedicou sua vida a ajudar os outros, começou, com uma voz forte, mas cheia de emoção. Ela nos ensinou a todos o verdadeiro significado da empatia e do altruísmo. Enquanto falava, olhou para Samantha, sentindo-se profundamente grato por tê-la como inspiração. Samantha, sentada na primeira fila, ouvia com lágrimas nos olhos. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso, pensou, sentindo uma profunda satisfação e orgulho. As palavras de Saulo ressoavam no salão, tocando cada pessoa presente. Obrigado a todos por estarem aqui, disse, concluindo seu discurso. E obrigado, Samantha, por ser a luz que nos guia a todos. Quando chegou a sua vez de falar, Samantha subiu ao palco com passos firmes, mas emocionados. Quero agradecer a cada um de vocês, disse, com uma voz suave, mas cheia de emoção. Este evento não é apenas para mim, mas para todos nós que acreditamos no poder da bondade e da empatia. A multidão aplaudiu de pé, demonstrando seu apoio e amor por Samantha. Saulo sentiu um calor profundo no coração, sabendo que havia ajudado a tornar aquele momento possível. Ela merece tudo isso e muito mais, pensou, olhando para Samantha com admiração. Sabia que ainda tinha muito a aprender, mas sentia que estava no caminho certo. Paulo Gabriel, vendo a cena, finalmente sentiu que podia baixar a guarda completamente. Aproximou-se de Saulo e o abraçou forte. Você conseguiu, amigo. Realmente conseguiu, disse, com a voz cheia de emoção. Saulo correspondeu ao abraço, sentindo que finalmente havia recuperado a confiança de seu amigo. Não poderia ter feito isso sem vocês, respondeu, sentindo-se em paz. Quando o evento chegou ao fim, Saulo sentiu uma sensação de realização e felicidade. A comunidade o abraçou, literalmente e figurativamente, reconhecendo seus esforços e sua mudança. Estou tão orgulhoso de todos nós, pensou, olhando ao redor. Este é apenas o começo de algo ainda maior. Sabia que, com Samantha ao seu lado, poderia continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Samantha, ao lado de Saulo, o olhou com carinho e orgulho. Você fez um trabalho maravilhoso, Saulo,
disse, segurando sua mão. Estou muito orgulhosa de você. Saulo sentiu uma onda de emoção e gratidão. Tudo isso é graças a você, Samantha, respondeu, com lágrimas nos olhos. Você me mostrou o caminho e nunca poderei te agradecer o suficiente. Saulo continuou seu trabalho no centro comunitário, agora como um líder respeitado. Havia ganhado a confiança da comunidade e se sentia responsável por manter o legado de Samantha. Cada dia aqui é uma nova oportunidade para fazer a diferença, pensava, enquanto organizava uma reunião de voluntários. Sabia que o trabalho nunca terminaria, mas estava comprometido a dar o melhor de si. Paulo Gabriel e Saulo haviam fortalecido sua amizade desde o evento em homenagem a Samantha. Frequentemente se encontravam para discutir novas ideias e projetos para o centro. Estou impressionado com sua dedicação, Saulo, disse Paulo Gabriel, um dia, enquanto caminhavam pelo centro comunitário. Você realmente se tornou um pilar para todos aqui. Saulo sorriu, sentindo-se orgulhoso de seu progresso. Obrigado, Paulo Gabriel. Não teria conseguido sem seu apoio, respondeu sinceramente. Samantha observava tudo com um coração cheio de orgulho e gratidão. Ver Saulo florescer como líder e amigo lhe trazia uma alegria imensa. Meu legado está em boas mãos, pensava, enquanto ajudava a preparar uma aula de artesanato para as crianças da comunidade. Sabia que havia plantado as sementes da bondade e da empatia, e agora via essas sementes crescerem e darem frutos. Saulo se dedicava a cada projeto com paixão e empenho. Vamos fazer deste centro um lugar ainda melhor, dizia aos voluntários, inspirando-os com sua energia. Cada evento, cada reunião, era uma oportunidade para mostrar que a mudança era possível. Podemos transformar vidas aqui, pensava, sentindo-se motivado a continuar melhorando. Paulo Gabriel, por sua vez, também se envolvia mais no centro comunitário, ajudando em tudo o que podia. Via o impacto positivo que o trabalho de Saulo tinha na comunidade e queria contribuir. Estou feliz de estar ao seu lado, meu amigo, disse Paulo Gabriel a Saulo, durante um evento de arrecadação de fundos. Estamos fazendo algo realmente importante aqui. Saulo assentiu, sentindo-se grato por ter Paulo Gabriel ao seu lado. Sim, estamos, e isso é apenas o começo, respondeu, com um brilho nos olhos. A comunidade reconhecia os esforços de Saulo e Paulo Gabriel e os apoiava cada vez mais. Vocês estão mudando nossas vidas, disse uma das mães, enquanto pegava alimentos distribuídos pelo centro. Obrigado por tudo que fazem. Saulo sentiu uma onda de emoção ao ouvir isso. Estamos aqui para ajudar, respondeu humildemente, e vamos continuar fazendo isso. Samantha, vendo o impacto positivo que o centro comunitário tinha na vida das pessoas, sentia-se realizada. Este é o fruto do nosso trabalho, pensava, enquanto via as crianças brincando e aprendendo no centro. Sabia que havia feito a diferença, mas também sabia que ainda havia muito por fazer. Sempre há mais a fazer, refletia, com determinação. Saulo decidiu implementar novas atividades no centro comunitário para envolver ainda mais a comunidade. Vamos organizar oficinas de capacitação, sugeriu durante uma reunião. Podemos oferecer cursos de culinária, informática e até jardinagem. Os voluntários se mostraram entusiasmados com as novas ideias. Isso vai ajudar muitas pessoas a desenvolver novas habilidades, disse um dos voluntários. Estou ansioso para começar, completou Saulo, sentindo-se cheio de energia. Paulo Gabriel, percebendo a importância das novas atividades, ofereceu-se para liderar uma das oficinas. Posso ensinar noções básicas de direito, disse, sorrindo. Será útil para muitos aqui. Saulo ficou impressionado com a iniciativa de seu amigo. Você sempre está disposto a ajudar, Paulo Gabriel, respondeu, com gratidão. Vamos fazer isso juntos. Samantha, ao ouvir sobre as novas oficinas,
se emocionou com o crescimento do centro comunitário. Vocês estão levando isso a um nível totalmente novo, disse, com lágrimas de alegria nos olhos. Estou tão orgulhosa de vocês. Saulo e Paulo Gabriel compartilharam um olhar de satisfação. Estamos fazendo isso por você, Samantha, disseram juntos, sentindo-se inspirados por sua liderança. O centro comunitário começou a florescer ainda mais com as novas atividades. Cada oficina era um sucesso, atraindo mais membros da comunidade. Isso é incrível, pensou Saulo, observando as pessoas aprenderem e se desenvolverem. Estamos realmente fazendo a diferença, refletiu, sentindo uma profunda alegria. Samantha, Saulo e Paulo Gabriel viram o centro comunitário se transformar em um farol de esperança e mudança. Juntos, demonstraram que, com determinação e apoio mútuo, é possível transformar vidas e construir um futuro melhor. Este é apenas o começo, pensou Saulo, olhando para a comunidade que ajudaram a construir. Com o apoio de todos, podemos alcançar muito mais. Sabia que o trabalho seria árduo, mas estava pronto para enfrentar cada desafio. Estamos prontos para continuar, pensou, cheio de esperança e determinação. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.